Olá, sejam todos bem-vindos ao William Hudson Podcast. E hoje eu trouxe um convidado que não é um convidado. Ele é um presente que Deus me presenteou com uma amizade fantástica. Ele que tem um canal no YouTube que está fazendo o maior sucesso devido ao seu grande trabalho, conhecimento, o meu grande irmão, parceiro de trabalho, Fabrício Borges. Bom dia, tio William! Que beleza! Bom demais, cara. Já começa emocionando, eu tenho que deixar a emoção pro final. Tá louco, é um prazer estar aqui, tio William. Cara, eu vou te falar, acho que a gente já passou muita coisa junto, né? Em curto prazo de tempo, a gente já foi até... É engraçado, mas a gente já ficou até ali na cerca. Vendo o sol de 45 graus. E o cara falando que o sol tá quente demais, não sei o que, naquela cerca, vendo aquela avaliação lá na América Mineira. Já levamos meninos num ônibus para fazer uma peneira e tá faltando acho que vou falar um pedaço, né, do piso do ônibus. É a vida, né? Já tomamos de 13-5. Já ganhamos, já perdemos, assim, futebol, né? Futebol, futsal, é um mix nosso, né, irmão? Você é apaixonado pelo futebol, mas você também é muito apaixonado pelo futsal. A gente vai falar aqui sobre o seu canal, sobre a sua história. Obrigado por você ter vindo, irmão. É uma honra ter você vindo. Isso, é um convite, não tem como recusar. E tem história, né, tio William? Nossa, tem história. Assim, eu vou começar aqui e gravar umas 6 horas direto. Não mais, né? Vou passar um dia ao vivo. Cara, pra gente começar, Fabrício, eu te conheço, né, tal, mas às vezes o pessoal ainda, né, é um pouco, não te conhece. Fabrício é de onde? Como é que foi a história? Como é que começou a sua paixão ali pelo futebol até a gente se encontrar? Eu sou de Candeias, sul de Minas, e desde pequeno me envolvido com futebol. Meu pai era apaixonado por futebol e eu sempre fui, desde pequeno, né, apaixonado com futebol. E essa paixão nunca parou. Ela tinha altos e baixos e sempre convivendo com o futebol na escola, até que chegou um ponto, em 2002, nós tivemos que mudar de cidade por questão, vamos dizer, financeira. Aí viemos para a cidade de Ibiá e ali, aos poucos, eu fui enraizando também no futebol. Fiz parte da antiga escolinha do Cafai. Ali tinha história também, né, William? E foi nessa, com o meu primeiro professor lá foi o Johninho, um cara sensacional, e começou no campo. A gente foi envolvendo com o futsal depois, onde tinha uma escolinha de futsal pela prefeitura, em parceria com o Catiguá de patrocínio, e aí eu fui gostando mais do futsal, fui envolvendo. Chegou um tempo que a gente teve uma visão que o sonho de todo mundo era ser jogador. Sim. E a gente foi tendo a visão que não dava mais para ser jogador, então você falou, eu quero continuar no esporte, jogador não dá. Uhum. Então vamos procurar outros meios. Aí comecei tão novo na arbitragem, convite do Cláudio, nosso querido professor Cláudio, né, que faleceu, o eterno Cláudio, que me convidou para fazer parte da equipe de arbitragem, e eu gostei, e aí não parou mais. Aí veio a arbitragem, e hoje, além de arbitragem, falar de futsal no Instagram com o nosso Instagram, o Salãozinho. Olha lá, o cara foi. O que eu sempre digo para todas as pessoas, porque assim, no Brasil eu acho isso importante, mas não é o essencial. Aqui, se você não jogou Copa do Mundo, se você não jogou Campeonato Brasileiro, parece que você nunca jogou bola. Eu tava agora há pouco, meus alunos, falei assim, a nossa Champions League, a nossa Copa do Mundo é onde você tá, cara. Verdade. Então, assim, a gente, na cidade pequena, então, assim, o sala contra sala, né, a rua de cima contra a rua de baixo, os campeonatos ruralão, campeonato amador, a gente tem que valorizar isso, porque, assim, é um grande aprendizado, você tá convivendo com o outro ser humano. Então, assim, você veio contando aí um pouco da sua história, você foi apaixonado pelo futebol, né, a gente sabe o tanto que o interior é mais difícil você ter contato, tanto que a gente olha para Cruzeiro, Atlético, São Paulo, Corinthians, Real Madrid, é um mundo muito distante do nosso aqui. Porque assim, por exemplo, né, eu ainda não tive prazer, né, eu queria muito, cara, ver ao vivo o Messi jogar,
Queria muito ver o Zidane, ver o Ronaldo, ver o Ronaldinho Gaúcho. Hoje já não dá mais, só se for jogo comemorativo. Mas assim, a gente não tem essa oportunidade, às vezes, de tá deslocando para ver. Igual, por exemplo, eu estava planejando, né, vai ter Brasil e Argentina dia 21 de novembro. Isso. E aí eu estava pesquisando, onde será que vai ser o jogo? Possivelmente, né, não sabe ainda onde vai ser o jogo, mas aí o pessoal está ventilando, vai ser em São Paulo, vai ser em Brasília, não sabe aonde vai ser. Então nós aqui, a gente aqui, o jogo é numa terça-feira. Então, assim, quem quer vai atrás, mas assim, às vezes dificulta um pouco, e principalmente quando a gente é criança. Então imagina, como é que a gente vai sair daqui numa terça-feira, para ir lá ver o jogo, né, depois retornar, às vezes não chega nem a tempo de trabalhar no outro dia. Então, assim, a gente tem essa dificuldade, né? E aí é que a paixão que move, né? Você falou um pouquinho aí da escolinha, né? O Cafai, né? Você chegou a pegar o Zé Elias como treinador? O finalzinho da passagem dele, sim, e um baita treinador. Né? O Zé foi um divisor de águas ali, né? Muita gente aprendeu o que é o futebol graças ao Zé. Muitas das vezes, igual, ele já tinha uma metodologia. Ele não chegava ali para dar o treino, igual muitos fazem até hoje, por boa vontade. Porque tem muita gente que tem a escolinha por boa vontade, querer ajudar, mas não tem uma metodologia de treino. E hoje tudo, esse podcast hoje aqui, tudo tem uma metodologia. Então, no futebol, principalmente hoje, né, você está mais por dentro aí, que você estava dentro de um clube. Tudo hoje tem uma metodologia para trabalhar. Então o Zé já tinha esse diferencial ali na nossa região. Então já ajudou muita gente. E eu acredito que 80% da turma que joga hoje, que já jogou, agradeça o ensinamento do Zé Elias. Que foi assim, ele chegou e deixou as coisas um pouco mais claras, né? A gente sai um pouco ali do conhecimento mais prático, vamos dizer assim, a pessoa jogou porque assim, nem sempre a pessoa que joga, ela consegue passar para o outro com clareza qual é o estilo de jogo que ela quer, ou o que ela tem que fazer, e o que ela não pode fazer em certos momentos. Fica essa dúvida, e a gente tinha essa dúvida, né? Tinha uns treinamentos, a gente falava, na época, né, o meia marca o volante, o lateral bate com o lateral, e aí você falava assim, mas lateral bate com lateral? Como assim? E às vezes não entendi, era muita gente, né, para poder dar as aulas ali, poucos professores, era muita gente para participar. E o Zé veio, né, com a metodologia dele, falou assim, você faz isso, você faz isso, e você faz isso. Entendeu? Então faz. E era um cara só, né? E era um cara só. Ele tinha que ser o treinador, o preparador físico, o treinador de goleiro, o administrativo lá em cima. Na viagem, ele tinha que arrumar o uniforme, colocar a água, olhar se o time está bem em campo. Então hoje é diferencial disso. Hoje você tem um para cada função, é muito diferente. E ajuda, né? Facilita. Facilita muito o trabalho, né? A dedicação de cada um. Por exemplo, no clube que eu estava trabalhando no Dino, né? A gente ia viajar, a comissão técnica viajava de 8 pessoas. Lindo. E ainda assim, às vezes, faltava alguém. Você chegava lá no Cruzeiro, eu como preparador físico, e eu estava aquecendo a equipe, sozinho, né? O pessoal auxiliava e tudo, mas eu era um preparador físico. Aí você olhava pro Cruzeiro, tinha 3. Então você imagina que com o Zé Elias, que com o Joninho, a galera que ensinou a gente ali, passou, né? A dificuldade e tudo mais. E depois evoluiu, né, irmão? A gente saiu de jogador, né? Aspirante a jogador ali. Tentativa, né? Todo mundo fala pra mim, você gosta de futebol, você jogava bola? Eu era ruim demais da conta, velho. Nem correu, eu falo que eu corri. Nossa, era horroroso. Só que depois que o Zé Elias chegou, eu sou uma pessoa que eu preciso entender pra praticar. Se eu só praticar sem entender, fica um gesto meio mecânico, aí eu não vai muito, né? Não consigo muito. O Zé Elias conseguiu colocar na minha cabeça como era o jogo. Aí eu entendi um pouco do jogo. E eu comecei a entender melhor. Porque assim, o pessoal falou, você jogava? Eu falei, não, na minha época eu não pegava nem banco do banco. Eu tentava jogar de volante, então na minha época ali a turma era 30 vezes melhor. Não parece, mas eu era muito, muito tímido. Eu tinha uma dificuldade imensa, até de ir na padaria comprar um pão. E ali, então, dificultou muito o processo. Mas aí o Zé veio com a metodologia. E uma pergunta que eu quero te fazer, irmão. Por exemplo, você passa, né, tem a experiência, você já na arbitragem, como professor,
como jogador de futebol, de salão, de futsal, quer dizer, de futebol e futsal. A dificuldade, quando você chega assim, uma pessoa está com uma dificuldade. Quando o Fabrício se depara com a dificuldade, como é que o Fabrício supera ela? É difícil, porque é igual você falou, antes a gente não tinha um estudo, a gente não tinha uma preparação para isso. E eu tive essa dificuldade. Eu nunca fui velocista, eu nunca fui veloz. E eu vendo os outros fazer, eu falo de mim, eu vendo os outros fazer, falo, por que eu não consigo ser mais veloz que o Willian? Eu não consigo ser mais veloz que o Willian. Mas o meu passe é melhor que o do Willian. O meu drible é melhor do que o do Zé. Então, peraí, eu vou ter que melhorar a minha velocidade, mas eu tenho que ser um expert no meu passe. E aí eu fui criando isso para mim. Eu estou dando um exemplo assim, quando eu jogava, eu fiz isso. Ó, velocidade eu não tenho, força eu não tenho, mas o meu passe tem que ser perfeito. Porque às vezes um passe eu mudo a história. Eu não preciso correr, beleza? Mas se eu souber encaixar um passe para um atleta fazer um gol, praticamente 80% desse gol será meu. Uhum. E eu tenho um drible. No futsal eu não tinha a força e não tenho a velocidade. O que eu tive que criar? O drible. Porque no futsal, qualquer drible, você já desloca todo mundo. Porque o espaço é curto. Então eu fui criando isso para mim. Eu tenho que me aperfeiçoar, meu passe e meu drible. E aí eu fui melhorando conforme foi jogando. E eu descobri isso muito tarde. Eu descobri, eu estava praticamente parando de jogar. Eu já estava mais voltado para a arbitragem. E a mesma coisa na arbitragem hoje. Eu tenho deficiência em algumas coisas que eu não marco. Eu poderia ter marcado isso. Mas eu tenho uma outra coisa que eu faço. Pô, essa aqui eu sou expert, cara nenhum faz igual eu faço. É um exemplo que eu posso dar, não é comigo, mas tem árbitros que é muito em cima da regra, perfeito na regra. E tem jogo que você não pode ser da regra. Tem jogo que você tem que ser mais da malandragem, mais político do jogador. Tem jogo que às vezes um cartão amarelo, você vai dar um cartão amarelo porque o atleta cortou uma bola que entraria no gol, ela estava lá longe da área, mas é uma ocasião clara de gol. Mas aí você vai lembrar, o jogo está 5-0 para o time dele. Falta 1 minuto para acabar. Se ele já tem um amarelo, você vai dar outro amarelo, ele vai ser expulso, você não joga a final. Pensa, já está definida a partida, você vai realmente expulsar. Isso é coisa assim, um exemplo, é uma política que o árbitro tem que ter. Isso já é da malícia, de aprendizado. Agora, se ele está na regra, Tchau. Vermelho não quer saber se é seu irmão, se é parente, se é conhecido, se é bom, se é... E você tem que procurar isso daí. É igual ontem, a gente for pegar porque assim, dentro do campo, né, dentro da quadra, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Jogo de cintura. Porque o jogo é 22 pessoas contra o árbitro. Né? Eu acho que assim, você vai pro céu direto. Eu não teria paciência nenhuma. Mas se você for muito à risca, ontem o Neymar tinha que ter sido expulso. Em algumas visões. Sim. Por que ele fez? Ele fez um movimento com o braço, foi por querer e acertou o adversário. Por querer, para proteger a bola, mas com uma cotovelada. E aí que tá começando o jogo. E eu acredito, né, você pode me corrigir, ele tomou o cartão amarelo porque antes o Marcelo Moreno fez o mesmo. E ali o árbitro ponderou a regra dele, né? Tentou ser mais equilibrado com as duas partes, mas ele... porque às vezes, né, pessoal, o Fabrício falava aqui, mas o árbitro vai ter que ficar escolhendo o que vai apitar. Ele tem que apitar o que tá na regra. Não é isso que ele quis dizer. É o seguinte, ontem o Neymar poderia ter sido expulso com aquele movimento dele, porque na regra é o quê? É uma agressão. Agressão direta e expulsão. Só que o que ele fez? Ele foi advertido, né, recebeu um cartão amarelo pela falta que ele fez, o árbitro conseguiu controlar a partida, porque ele já tinha dado um cartão. Segurar o jogo. Ele já tinha dado um cartão para o Marcelo Moreno, pronto. E aí ele equilibrou a partida, depois disso ele controlou o jogo. Manter o critério. Se eu não expulsei de lá, eu não vou expulsar de cá pelo mesmo lance, ou parecido. Perfeito o que ele fez. Perfeito. E é assim que a gente faz no amador aqui também. Uhum. É assim que a gente leva o amador. E tem um diferencial. Hoje, eu até falo, mas eu e o Kleber, nós dois estamos aprofundando. O árbitro, toda a partida, ele vai ter um lance diferente que ele nunca viu. Todo jogo tem algo que vai acontecer que você não está preparado para aquilo. Não adianta eu pegar o livro de regras, ler ele aqui, fazer uma prova e eu tirar 90. Eu sei disso, aconteceu isso com a gente na Federação Mineira de Futsal. A gente já vem apitando aí, eu há muito mais tempo, o Kleber há um tempo agora.
A nossa nota foi, vamos dizer, ótima, mas teve gente que tirou muito melhor que nós dois. Teve uma nota excelente e nunca apitou, porque leu o livro de regras. É o que eu falo, a teoria, ela precisa você tomar ter um norte, a base. Mas a prática é insuperável. Então é isso. E o que acontece mais, principalmente na nossa realidade do amador, é isso. E eu, mas o Cleber estão por dentro, e todo dia, toda semana eu dou uma passada ali no livro de regra, porque vai acontecer situação que você não está esperando. E querendo ou não, você tem que ter a base dentro ali da sua cabeça, né? Porque da onde que acontece alguma coisa, você fala, não, na regra diz isso, mas qual que é o caso interpretativo, né? É o que eu sempre prego para todo mundo, que a gente aprendeu muito no curso da Federação Mineira, inclusive com os melhores. Todos os professores nossos da Federação Mineira são árbitros FIFA, tanto masculino quanto feminino. Felipe Ventura, Annelise Schultz e uma infinidade de outros árbitros. Na regra, é o que você falou, tem a regra, tem o livro. Você tem que seguir o livro. O árbitro não pode errar a regra. Ele pode ter interpretação diferente da minha. Eu interpreto que essa mão aqui é pênalti. O Willian interpretou que não, que é um movimento natural. Agora, a regra você não pode errar. Por exemplo, o jogador tira a camisa, no campo é cartão amarelo, no futsal é cartão amarelo. Eu não vou dar, não, porque eu interpretei que ele tirou sem querer. Não, essa é regra. Agora a interpretação depende da minha e da sua. E uma pergunta, por exemplo, está acabando o jogo, falta, no futsal, uma eternidade, né? Mas falta 1 minuto para acabar o jogo, né? E o jogador vai lá e faz o gol e tira a camiseta. Aí seria ponderável o cara pensar a regra, né? Ou, quer dizer, colocar a regra passiva ali, ou seria um lance de interpretação do cara? Não, aí é a regra. É regra. Uma coisa que está acontecendo muito. O jogador faz o gol e chuta a bandeirinha. Isso está acontecendo muito. Isso. Aí não está na regra. Aí vai do árbitro. Será que se ele chutar essa bandeirinha vai inflamar a torcida, vai provocar uma violência e tal? Aí vai do árbitro. Pensa, opa, essa atitude dele vai gerar um tumulto. Aí eu vou aplicar um cartão, vou dar uma advertência verbal. Agora a camisa está na regra. Aí já tem que cumprir, é regra. Exemplificou muito bem. Então a regra é regra, mas aí é da bandeirinha que está causando uma polêmica danada. Né? O jogador quer lá causar, o jogador adora causar. Né? Hoje você não pode fazer nada, né? Tá difícil. E olha que bacana que o Fabrício falou, ó. Quando ele tem uma dificuldade, né, ele analisou que ele tinha um pouco a menos de habilidade. Por exemplo, o Fabrício disse que ele não era mais rápido. Não. Mas o que ele fez? Ele olhou para dentro de si, viu no que ele era bom e trabalhou aquilo. E as outras coisas vai se acrescentando. Né? A teoria é importante, porque ela te dá uma base para você crescer. Então, assim, estudar é importante, praticar é muito importante. E é o que fez a gente chegar. Eu queria falar um pouco sobre como é que o Fabrício teve a caminhada dele, teve a minha caminhada e a gente acabou se encontrando. Né? Aí que surgiu aquela amizade. Eu já estava na Secretaria de Esporte, já tinha quanto tempo quando eu cheguei? Se eu não me engano, 5 anos e meio. Nossa, 5 anos, hein? Olha, o dia que eu fui privilegiado, cheguei com um cara que já estava 5 anos dentro do processo, né? E quis abraçar. Mas eu vou contar um ponto que eu acho que não sei se ele vai concordar, porque lá dentro da Secretaria de Esporte, em qualquer empresa, tem as divergências. Sim. Eu cheguei, né? Passei estagiário do professor Johninho, e aí ele recebeu uma oportunidade e pum! Em uma semana, não, foi um mês e pouco, eu acho, ele foi e eu fiquei no lugar dele. E o Fabrício veio para me orientar. O que acontece isso, pessoal? Às vezes você chega na empresa ou você vai, a pessoa mais velha não tem a humildade de receber o mais novo e o mais novo não tem a humildade de entender que o mais velho entende mais o processo que ele. E aí que dá o choque. O Fabrício sabia qual era o lugar dele e eu sabia qual que é o meu lugar. Só que o que acontece? Sempre vem um problema. Não sei se você lembra da história. Eu não sei o que os moleques arrumou naquela época. Acho que você ajudava no campo, mas já estava um pouco mais focado no salão. Tinha o futsal também. E aí tinha aquela rincha, né? O pessoal do salão estava meio grilado com o campo. E aí não sei o que aconteceu. Teve uma rincha entre os meninos lá. Aí o Fabrício chegou para trabalhar. Acho que o Fabrício estava até um pouco meio receoso esse dia. Falou assim, não, o William vai quebrar o pau hoje comigo aqui.
E aí eu acho que ali, aí eu senti isso naquele dia, né? Fez assim, ó, pum. Eu falei assim, ó, falei, Fabrição, negão, vou te falar um negócio. Aqui, cada um sempre puxou pra um lado. E eu não quero isso, irmão. Você tá no futsal, mas você me ajuda aqui, eu vou te ajudar no futsal, mas é um só. Eu não vou falar mal de você e você não vai falar mal de mim, igual as outras pessoas aqui sempre fizeram. Cada um capuchando pro lado e isso o esporte não cresceu. Tanto que a gestão que a gente fez lá de trabalho, né? O pessoal até hoje. Um exemplo maior, o pico do nosso trabalho, foi depois de BIA fez parabéns, 100 anos de BIA. Em 100 anos de BIA, nunca tinha levado uma avaliação séria de um clube. E eu aprendi com você hoje falar nomes, quando é para falar bem, você, o Maicon, o Léo Salame, que não tinha nada a ver com a secretaria, abraçou, o Anderson, o Lil. Nós falamos, vamos trazer uma avaliação aqui para dentro de BIA. Então nós pegamos ajuda até com o Zé Paulo. O Zé, foi mesmo. Você procurou pra gente, não tinha nada nem. Só eu, você e o Lil trabalhavam e nós não sabia nem quem que ia arrumar. Não sabia onde, quem vai trazer aqui. O Zé Paulo procurou pra gente. Nós levamos o pessoal do América. Na época não tinha verba nenhuma. Nós fizemos uma cobrança de montagem para arrecadar fundos para depois, quando tivesse os avaliados, a gente levar lá no América. Fizemos prestação de conta, foi maravilhoso. E eu digo assim, 40 anos de esporte, lá em BIA ninguém nunca tinha feito isso. Então, ou seja, cria aquele olho gordo de algumas pessoas, ou a maioria. Pô, mas 2 moleques aí que tá agora... Corajoso, né? Não, foi corajoso. Trouxe o América aqui, os caras, pagou hotel e almoço pro negócio todo, e levamos os meninos passar de avaliação. É aquele negócio, a gente não tá ali para fazer o jogador, mas a oportunidade nós criamos. E ali eu acho que foi uma concretização de que o que a gente queria ter recebido, né? Porque assim, a gente treinou e nunca chegava essa tal da oportunidade. E aí, às vezes, a gente passa por uma dificuldade, a gente passa por um processo. Nós levamos para os meninos aquilo que a gente não teve. Como se fosse um pai para o filho. Ou eu nunca tive um videogame, mas eu tenho a condição hoje de dar um videogame pro meu filho, eu quero dar. E nós fizemos isso para os meninos. Nós não tínhamos essa oportunidade de estar fazendo teste, avaliação. E a gente falou assim, nós temos condição de trazer, então vamos dar essa oportunidade para os moleques. E foi para todo mundo, para moleque que era bom, para moleque que era ruim, para moleque que jogava bola, para moleque que nunca viu bola na vida, sabe por quê? Uma coisa que eu aprendi que fez falta. Eu não sou um cara frustrado, tipo assim, nossa, eu não joguei futebol, sabe por quê? Eu dormi em rodoviária para fazer teste, eu cheguei e bati na porta dos clubes, eu posso fazer um teste aí? Acho que eles deixavam fazer até de dó. Pode fazer. Nas condições que eu tinha, eu fiz o melhor que eu pude. Verdade. Por isso que eu não sou frustrado. Né? Depois vivi outras experiências com futebol, muito bacana, mas ali a gente fez isso, né, cara? O que você falou bem, a gente proporcionou para os meninos. Eles levantaram cedo, tremeram as bases. Era o Spencer, né? Era o Spencer. Brabo! Spencer que tava fazendo as avaliações na época, ele tava com os moleques. E depois você virou amizade com o Anderson. Inclusive fez tanta amizade com a gente, depois quando eles foram fazer uma avaliação em São Gotardo, eles ligaram para nós dois para ir lá para estar ajudando a avaliação. O parceiro dele, vocês vão lembrar, é Iseu. Iseu, né? Um cara muito educado, Spencer é malucão, bom. Mas assim, todos muito educados, ensinou para nós, ensinou pra gente como é que é uma avaliação. E o Spencer chegou a jogar aqui no Araxá, eu descobri depois. Mesmo? Jogou no Araxá Esporte. Olha que fantástico, cara. Tá vendo? Um cara bacana, ensinou muito pra gente, então ele proporcionou. Então que assim, às vezes tá na dificuldade, cara, você tem que ter coragem, né, irmão? Isso. Vamos fazer diferente? Vamos abraçar? A gente precisa de pessoas. Aquele dia eu segurei na sua mão, você segurou na minha, nós, pum, vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Chamou o pessoal pra ajudar. As outras pessoas, o que eles fizeram? Ajudaram a organizar a fila, inscrição, colete. Foi tão legal que a comunidade se ajudou, né? Ajudou. A gente teve a oportunidade de ir na rádio lá em Campos Altos. Não fiquei na vergonha que dia. Primeiro podcast, né? Nossa, como falar aqui? E o maluquinho convidou, né? Falou, vem aqui, nós somos nas escolas, passamos nas escolas. Aí você vê isso, que é interessante, foi fantástico. Proporcionou, né, irmão? Nós tivemos, se eu não me engano, foi 12 cidades. E, inclusive, 2 garotos que passaram na avaliação é do norte de Minas.
Eu Você lembro vê, né? disso até hoje, cara. Norte de Minas, aonde chegou aquilo? E foi engraçado que os dois malucos, né, falaram assim, ó, tá, aí e a gente tudo aprendendo, pessoal. Então, assim, às vezes você não sabe, mas você pode buscar entender, buscar como é que é o processo, Isso. cair, levantar. E onde chegou até hoje foi tudo que a gente fez lá atrás. Pegou as autorizações dos pais, os pais Tudo sabiam. perfeito. Teve pai que foi, né? Foi. 2 pais. O do Matos, né? Lá de Campos Altos, Inclusive, foi. nós tivemos uma história fantástica. Se eu não me engano, foi o doutor Henrique. Doutor Henrique, do Lucas. Foi levar o Lucas e Aham. precisava de um atestado É médico. mesmo, E velho. um menininho lá do norte de Minas, não foi nem com a gente, foi com outra família. Foi. E chegou lá na hora da avaliação, de ter que apresentar os documentos, o atestado médico. E o menino não tinha o atestado médico. É. O doutor Henrique se propôs, Avaliou o levou ele menino lá ali, no né? carro, É. avaliou pressão, né, tudo, o negócio todo, e fez o atestado pro garotinho. Eu nunca vi. Olha como é que é os desígnios, né? E a gente pegou essa molecada, colocou na van com autorização, levou lá. Como é que era o nome do lugar? Eu já fui lá de novo, mas eu esqueci. Santa Luzia? Santa Luzia. Como é que era o nome do CT lá, cara? Não lembro. Eu também não lembro o nome lá. Não Na América lembro. eu acho que já não tá até lá mais, porque algumas vezes depois eu voltei lá com o Dínamo. Isso. Teve um dia que eu era roupeiro, que fui ajudar lá no aquecimento, lá era o Piriá, que era o preparador físico, eu fui ajudar o Piriá lá, que eu sempre estava ali querendo aprender, né? E a gente voltou lá, e eu contei a história. Qual que é a história? Que os meninos estavam lá fazendo avaliação e os pais, né, não podem acompanhar, a gente não entra dentro do local. Só que ela ainda estava sendo organizada e tinha uma cerca longe lá. Nós subimos nessa cerca, Na rodovia, né? Na rodovia. Lá no arame farpado lá, Do olhando. 7x1. Do 8x1 do Anderson. Aí, ó. Por isso que ele perde de 7x1. Olha o 8x1. Gol aqui. Olha, você vê, tem nem um pano pra nós sentar e tal, mas assim, eles estavam estruturando, né? E a gente se propôs esse calibre, porque a curiosidade, quem tá de fora é pior que quem tá jogando, né? E ali a gente ficou com a molecada, com a garotada lá, vendo, né? Vivendo o sonho. Eles estavam vivendo o sonho deles e nós vivemos o nosso, né? Olha, avaliação, como é que Foi a primeira é, experiência, assim, num clube, né? Foi. De levar um garoto e torcer para que ele seja avaliado. Você lembra que você estava lá no restaurante, lá, não, numa lanchonete comendo, né? Aí eu lembro, não sei onde que eu tava, acho que eu tava ali próximo à pousada, né? Isso. Conversando com o pessoal, e o cara olha pra você ver como é que as coisas é besta, boba, né? Eu peguei a carona com o cara da van do América, aí eu cheguei lá, aí o G, ué, Já tá. que isso aí, foi contratado? Eu falei, tô bem, Já né? é figura, né? Figura, velho. Pra você ver, tanto que as coisas pequenas, né, alegrava a gente ali, que a gente tinha um sonho, né, cara? E ali a gente proporcionou essa avaliação. E olha pra você ver, mas isso aí que vocês, será que virou alguma coisa? Levou alguns garotos lá, né? Ficaram algum período, infelizmente não passaram, né? Porque assim, pessoal, interior, o financeiro é dificultoso, às vezes não tem um lugar de ficar, não tem parente, tem a saudade, enfim, isso não atrapalhou. Mas assim, às vezes o financeiro bate pesado, né? Como é que você sai do Ibiá do Nasce de Belo Horizonte? Tio William, o que mais pegou foi assim, a vivência numa cidade grande. Eu não esqueço a frase que você falava nos treinos meninos. Gente, você tem que conhecer escada rolante, tem helicóptero. Tem torneira que você aperta, o botão, ela sai água. Sai água, você não precisa papel para enxugar a mão, colocar assim, dá um O negócio que só. Aí tinha menino que falava assim, é mesmo? Nunca viu, cara. Então, assim, nós proporcionamos isso pros meninos. Chegamos no alojamento, o Anderson é enciclopédia, né? Deitava lá pra dormir, o Anderson, aqui dormiu, aqui foi o Davi Luiz. Eu lembro, o mercado ficava louco, a invasão do alojamento 4 horas da manhã. Só história linda. E ali, aqui tem algumas fotos, cara, que tem eu tava conversando com ele ontem, o Yuri Santoro. Ele é um cara, assim... Tá na Europa, né? Tá lá. Ele é um cara muito tranquilo, muito na dele, trabalhador, né? Fica ali, até conversei com ele, eu falei, não, vai falar do seu no podcast. Pode? Não, pode, depois vocês mandam eu ouvir. Então aqui, ó, olha um dos primeiros amistosos aqui, cara, o Yuri tá aqui, ó. Aqui, lembra, né? Contra o Corinthians A aqui. gente veio aqui em Araxá, Yuri tímido nesse dia. time dos aços, sentava Com lá, medo de jogar. né? Não batia Hoje sozinho na Europa. sozinho lá, conversei com ele. Buscando o espaço E dele. ele mandou, cara, agradeceu a gente. Então, assim, Bacana. você fica. Aí às vezes a pessoa fala que é molecada, aí que. Lembra? Esse moleque. Novinho. Tá louco. Lá, Hoje, né? às vezes, eu encontro com alguns lá. Ei, Fabrício, eu falei, gente, que isso? Hoje é um cara que tem 5 metros de altura.
E aí começou, então assim, aí às vezes as pessoas, mas esse trabalho que vocês fez lá deu alguma coisa? Vocês estão contando muita história aí, plantaram sementes. O Yuri tá lá na Europa, né? Um abraço para ele, esforçado, dedicado. Não é porque ele chegou lá não, acho que tinha um vigilar também, né? Dedicado. O João Neto. O Delson. O Alexandre hoje joga o amador aqui. Joga aqui. Então, assim, plantaram muitas sementes. Não quer dizer que só porque o cara tá na Europa, porque ele deu certo, os outros deram errado. Não. Lembra que a gente falou nisso no programa, né? Cada um tá jogando sua Copa do Mundo. Sim. Tem uns que viraram empresário, tem uns que tá trabalhando. Verdade. Tem uns que está no nosso lugar, lembra do Fábio? O Fábio foi aluno nosso. Foi aluno nosso. Né? O Ítalo foi aluno nosso, hoje está aqui com o Roger no Corinthians. Isso. Então, assim, as sementes foram plantadas e, assim, eu sinto orgulho demais de ver essa molecada. Você falou, cada um, hoje a nossa Champions League, a nossa Copa do Mundo é isso aqui. Eu estou trabalhando na arbitragem aqui em Araxá, então para mim cada jogo ali é como se eu estivesse na Copa do Mundo. A minha vivência. Eu venho trazendo isso comigo desde moleque. Sempre, desde 1998, para ser preciso. Quando eu entendi, falei assim, agora eu entendo, eu sei o que é futebol. Porque 95, 94, não, é gol, o time ganhou, 1-0. Mas entender de futebol foi em 97 para 98. Aí eu sabia. Tinha falta, tinha impedimento, que o jogador jogava, que tinha que ser contratado. Eu entendi de futebol. E estava naquela fase de melhor do mundo. O melhor do mundo naquela época, ser o melhor do mundo, o cara tinha que jogar bola lá demais. Não que os de hoje não sejam assim. Mas antigamente falava em bola de ouro, dos 10 ali, qualquer um que entregasse a bola era o cara. E eu coloquei isso pra mim, desde pequeno, eu quero ser o melhor do mundo. Eu quero ser o melhor do mundo. Moleque, eu tinha 8 anos. Eu quero ser o melhor do mundo, eu vou ser o melhor do mundo. Aí a idade foi passando. Jogador, não consigo mais ser o melhor do mundo. Não dá. Fui pro futsal, eu quero ser o melhor do mundo. Quem que eu vou esperar? Falcão, Manuel, eu sou dessa época. Falcão, Manuel Tupias, Neto aqui de Uberlândia, o Chume, o Vinícius, eu quero ser o melhor do mundo. Não deu. Mais uma vez, o meu objetivo de ser o melhor do mundo eu não alcancei. E foi indo. O objetivo eu tinha de ser o melhor do mundo. Eu só não sabia em que. E no ano passado eu fui o melhor do mundo na página de futsal. Olha que fantástico. Então assim, cara, o dia que eu recebi o prêmio, eu me emociono até hoje. É um sonho que eu tinha desde pequeno. Então isso aqui fica até para garotada. Você tem o objetivo de ser o melhor. Agora, hoje é para ser jogador. Não deu? Amanhã tenta ser o técnico. Não deu? Depois tenta ser o preparador. Tem que ter o objetivo de ser o melhor. O objetivo você não pode mudar. E o meu foi assim. Eu queria ser como jogador, não consegui. Queria ser como futsal, não consegui. Hoje eu sou como divulgador da página de futsal melhor do mundo. Vive o sonho, mas de forma diferente. O melhor do mundo eu fui. Você foi o melhor do mundo. E aí, negão, eu acho que assim, você teve que ser, né? Acreditar no seu sonho e ser disciplinado, né? A gente fala isso. Isso é nosso beabá, né, irmão? Disciplina. Se eu fosse seu aluno, olá, Fabrício, tudo bem? Estou chegando aqui hoje, disciplina. Como é que você me ensinaria sobre disciplina? Eu já até te falei isso, repito de novo. A disciplina é você manter aquilo que está escrito. William, que horas é o podcast amanhã? 9 horas, 10 para 9. Estou no ponto. Exemplo, disciplina. Tudo na vida é horas. Você não consegue viver sem estar marcado. Nós marcamos aqui, tal hora você vai estar lá, nós vamos ver como é que funciona. Fechou, tal hora nós estamos aqui. De tarde, você tem seu compromisso, tem certeza que já tem uma hora marcada, e eu tenho o meu compromisso, já tem a hora marcada. Eu tenho que ter a minha disciplina de chegar, eu gosto de chegar antes. Porque se acontece alguma coisa, isso é disciplina. Organização, a disciplina daquilo. O treinamento. O William trabalha como personal, ele tem que ter disciplina. De seguir aquilo que o William passou. O William passou 10 flexões, eu vou fazer 9. Não. É 10, faz 10. Se você quiser fazer 11, William, eu consigo fazer 11. Então tenta aí, deixa eu ver, hoje você consegue 11. Mas menos não, porque a sua disciplina era os 10. Você tem que seguir aquilo. Isso é enraizado, né? Por isso que eu falo, o esporte é transformador, né, cara? Isso a gente tá enraizado na gente. Eu estou falando do esporte, mas na vida. Deus pequeno, trouxe para mim. Eu não sou serviço, eu sou secretário. O que eu tenho que fazer hoje? A minha agenda, tem que ligar para fulano, tem que fazer isso, tem que marcar aquilo. Chega no horário, mantém sua disciplina ali dentro. O patrão pediu? Faz. Às vezes nem precisa pedir, seja proativo, faz antes.
dependendo do que você já está, do tempo que você já tem na empresa, você já sabe o que está precisando, não precisa nem do patrão falar. Já anteviu a jogada. Pronto, já mandei chegar, você fez, já mandei, acabou. Eu não vejo assim, o pessoal passa assim, tem um papel no chão, a galera não pega. A galera não pega. Tem muito isso. Hoje eu tô assustado, porque eu tô vendo assim, você tá na rua, né, parado no semáforo, as pessoas estão passando na rua, mexendo no celular de cabeça baixa, totalmente sem foco. Sem foco. Totalmente sem foco, não sabe o que tá acontecendo, atravessa a rua de qualquer jeito. Antigamente... Indisciplina. Indisciplinado, porque você olha para um lado, olha para o outro, eles acham que a gente é obrigado, né, parar o carro para atravessar a qualquer momento. Você tá com o celular, você tá andando para um lado, andando para o outro, você não sabe o que está acontecendo, você está vindo um carro, você cai num avião, você está chovendo, a galera tá ali naquele foco ali, ó, né, que fica só naquilo ali, a pessoa não consegue ver ao seu redor. Isso te atrapalha em tudo, pessoal, não é, nego? Você tá lá assim, por exemplo, tem um papel no chão no seu trabalho e você não recolhe. No esporte era o que? A gente recolhia as bolas, recolhia os cones, ali já estava te ensinando. Você tinha que chegar no horário de treinamento, você tem que estar com o seu uniforme, você tem que estar com sua chuteira, com seus tênis. Disciplina. É a disciplina sendo aplicada no dia a dia. Por isso que o esporte, ele transforma e o que você aprende nele, você leva para qualquer lugar, né? Qualquer lugar. O esporte é isso aí. Aprendeu ali. E por quê? Porque desde novo. Você ensina com o garotinho tem 7 anos, 5. Hoje tem o baby foot, né? A maioria das escolinhas tem o baby foot. O baby foot pega 3, 4, 5 anos. Então o que você passa para ele vai. Queira ou não, ele vai lembrar muito tempo. Ele vai começar a ter aquilo na escolinha. O baby foot, o que ele vai chegar? Vai sentar ali, vai fazer a rodinha. Então ele já sabe. Dentro de 2 semanas, o garotinho já sabe que tem que sentar ali, fazer a rodinha, esperar o professor. É a disciplina dele. E ali, dessa rodinha, quando ele estiver lá no serviço dele, com 35 anos de idade, o patrão dele fala assim, ó, toda terça nós temos uma reunião. Então toda terça ele já pega a cadeirinha dele, coloca lá e está esperando a reunião. Viveu aqui lá 30 anos atrás. E agora, depois eu quero que você fale dos seus também, quero falar agora dos nossos parceiros. Um abraço aí pro Léo da Oficina da Imagem. Também quero mandar um abraço aí pro Rodrigo, pra Renata e pro Schneider, né, lá da Cornelius Academia. A Cornelius Academia, ela tem a unidade 1 ali na Rua Carvalho Lopes, 280. E a unidade 2, logo ali, debaixo ali do Clube Araxá, na unidade 2, na Rua Presidente Olegário Maciel. Então, se você está querendo buscar melhor qualidade de vida, fortalecimento, sair do comodismo, se você está querendo dar aquele start na sua vida, no exercício físico, procura a Cornelius Academia. Se você está querendo fotografar aniversário de 15 anos, formatura, casamento, enfim, procura lá a Oficina da Imagem, que você pode ter certeza que você vai ser muito bem atendido e que você vai conseguir ter o melhor qualidade junto com o atendimento, né, irmão? E figuraça, né, o Léo? O Léo é figuraça. Mas a qualidade é fantástica. Os dois aí, o Cornelius com o Rodrigo, com o Schneider, é fantástico. O Léo também gosta demais, é maravilhoso. E falando de parceiros, né, irmão? Você também tem seus parceiros, né? Tem. Hoje o seu lado... Vamos falar um pouquinho agora sobre o seu perfil do Instagram, Salãozeiro, né? Você tem seus parceiros lá. Fala um pouco pra ele, pra gente. O Anderson do Mundo do Futsal, que é uma loja especialista em tênis, em equipamento para futsal, que é do Anderson Alemão, ex-jogador de seleção brasileira, um cara fantástico, um cara muito parceiro, de coração fantástico. E a Altipisos, que é especialista em pisos para quadra, para parque de diversões. São os dois parceiros e eu agradeço muito essa parceria dessas duas empresas. Todo sonho ele precisa de pessoas, né? E os parceiros são fundamentais para estar colocando lenha, para a gente dar seguimento, né, irmão? É verdade. Salãozeiro. Tá, vou fingir que eu não sei, tá? Salãozeiro. Por que salãozeiro? Vou começar bem lá no fundo da história. Eu fui convidado, já estava aqui em Araxá e sempre gostei de futsal. Sempre acompanhava futsal. Lógico, para nós era mais difícil porque não tinha tanto acesso ao futsal antes, né? Hoje, na internet, ligou que quase você vê milhões de jogos de futsal. Mas a gente sempre acompanhava, principalmente porque Biá foi terra do futsal, depois não é mais. A gente sempre vivenciou isso. E eu, há um tempo atrás, eu aqui em Araxá recebi um convite do Marcelo, lá de Biá,
vai ter um campeonato aqui na Pratinha, né? Vamos lá jogar, vamos lá, você tá jogando. Não, meu, tem 3 anos que eu não sei o que é jogar futsal. Não, mas lá é tranquilo, a turma é boa e tal. Vamos, chama o Ada aí, mas os meninos aí que você conhece, vão lá, ajuda nós. Então eu vou para ajudar. Vou para fazer parte da turma. E nós fomos jogar o campeonato, Calçados do Ar. Lá, nome lá de Biá, sempre foi famoso no futsal. E chegando lá, eu peguei o telefone e estava acontecendo um jogo antes. E filmei o jogo no meu Instagram, Fabrício. Que hoje é Fabrício Salonzeja, não é mais só Fabrício. E eu filmei o jogo e fiz uma história. Vai, ó, tá acontecendo um jogo aqui na Pratinha, fulano, ó, vou lá, as meninas ali, papá. Coloquei no meu Instagram. Bora, joguei o jogo, cheguei em casa, uma mensagem de um certo William. Ô, Negão, é show isso aí que você fez. Falei, mas como assim? Ninguém faz isso aqui. Aqui em Minas, é só o bico do BR, lá em Belo Horizonte, e ninguém faz isso que você faz. Por que você não cria um canal falando que você já gosta, você entende, você tem conhecido? Por que você não faz um canal? Não dou conta não, sou time pra isso. Não, eu te ajudo. Então, beleza, você me ajuda e vai me ajudar no próximo aí. Então, vamos embora, beleza. E ficou ali morto aquele assunto, e passou uns dias, liguei para esse William. E aí, você já bolou, não? Eu penso assim, porque futsal é jogar, é salão, né? A história de futsal é no salão. E nós dois somos cruzeirenses. Salãozeiro, será que pegar? Vamos colocar, se pegar, pegou, pegar já é. E pegou, salãozeiro. E o primeiro stories que eu fiz foi do, se eu não me engano, foi do Leco. Não me lembro agora, não me recordo. E eu fiz e marquei. Estava tendo um jogo na Liga Nacional e eu marquei o atleta. E falei, o cara nunca vai olhar isso aqui. Eu tenho 12 seguidores, eu sigo 40 e eu tenho 12 seguidores. E beleza, no outro dia eu vejo o atleta compartilhou o story. E me agradeceu, parabéns, continua assim. 12 seguidores. Não nada, não. E aí foi pegando, e aí eu comecei a pegar resultado da região. Passa um resultado aí, como é que vocês jogaram esse final? Vocês jogamos, na Pratinha, quem jogou fulano e tal, manda aí. E comecei a marcar os Instagram. Um exemplo, o Fábio jogou lá na Pratinha. O Fábio jogou lá, a equipe dele venceu 7-4, o Fábio foi muito bem na partida. E começou 12, 100, 200, e vai, e eu seguindo também. E aí eu comecei para a Liga Nacional. Aí o dia que eu marquei pessoas assim, muito importantes e compartilhou stories. Aí pegou. Aí já é. Aí todo mundo começou, não, fantástico, não, ninguém faz isso aqui na região e tal. Aí é onde eu cheguei na Liga de Patrocínio, na segunda Liga de Futsal de Patrocínio. Eu tinha muito contato, e tenho até hoje com o Rodrigo Baiuca, que é o Beis. É o rei do elástico aqui no Brasil, nós, né, todo mundo conhece. E marquei ele, brinquei com ele. Aí eu comecei a brincar, a zoar. Eu passava notícia zoando. Eu falava, o Rodrigo Baiuca, que beiçudo, né? Os beiçudos aí, ó, fez tal, acabou. Aí o pessoal falou, não, quem é esse cara? Queria me conhecer. Eu comecei a divulgar a Liga de Patrocínio, aí já divulguei Uberlândia, aí já começou, aí foi pro Paraná, Santa Catarina, e aí pegou, aí já era. Aí eu marquei na época, se eu não me engano, era o Esquerdinho, tava no Barcelona. E aí eu chegou lá no Barcelona, o Salãozinho. E foi crescendo dessa forma, brincando. E o que mais fez com que isso crescesse foi a zoeira. Eu levava a informação, levo até hoje, eu levo a informação zoando, brincando. Então, e depois eu tentei mudar isso aí, não deu certo não. Eu comecei a levar, hoje o jogo foi vitória do fulano e tal, 3-1, parabéns. Aí os caras, não, ainda não. Cadê o cara? Não, aí teve um dia que foi fantástico. Eu não me lembro porque eu coloquei um lençol, coloquei o boné por cima do lençol, que a marca minha do salãozeiro é o boné para trás, é uma marca. Que eu sempre faço assim. Eu coloquei o lençol, eu coloquei o boné e fui falar do jogo. Aí acabou. Aí já era. Os caras, não, você é louco, filho. O que você tá arrumando? E aí eu li, outra vez eu fui falar do Léo Café no Moarama, coloquei uma xícara de café, colocando café. Aí eu fui inventando coisas malucas e o pessoal falou, esse cara é doido.
E é um personagem que eu levo lá pra dentro. Assim como os Trapalhões, cara, às vezes você me vê na rua, sou um cara fechado, não olho pros lados, mas aqui você tem que trazer alegria pro pessoal. O pessoal vem para o podcast pra quê? Pra rir, pra entender alguma coisa, pra descobrir algo que eles não sabiam. E hoje o pessoal procura alegria. Então nós estamos tentando levar. E essa comunicação é importante, né, cara? É uma comunicação leve. Isso. É algo assim que... E isso surgiu o quê? Voltamos a falar. Lá de trás. Com dedicação, trabalho, estudo, uma coisa que você não citou, que você pode citar. Onde você passou, você foi líder, né, cara? Sim. Você foi professor, você foi capitão. Às vezes você não era o capitão que estava com a abraçadeira, mas você era o capitão que puxava a turma, que vamos lá, que incentivava. E isso tudo é sementes que agora você está colhendo, irmão. Onde você passou, você foi líder. A gente sempre procurou fazer o melhor. Erramos demais, sim. Erramos muito. Mas o erro te faz melhorar. A vitória, às vezes, te esconde muita coisa errada, né? E o erro, não. O erro te mostra aquilo que está errado. A vitória te esconde. Eu sempre do jogo de ontem. Às vezes a vitória te esconde, mas também te mostra o benefício. E desde sempre eu procurava levar o melhor, buscar o melhor. Tinha dificuldade? Tinha. Quantas vezes nós viemos jogar aqui em Araxá, na Copa Cessa, antiga Copa Cessa, chegava na quinta-feira, jogava no sábado, chegava na quinta-feira, olhava assim, eu não tenho ônibus, eu preciso ir lá jogar. Eu tenho jogadores, eu não tenho ônibus, eu não tenho nem uniforme. O que eu vou fazer? E nós, um exemplo, um dia a gente falou assim, eu falei assim, hoje tem treinão. Não, mas você é doido? Não. Uma quinta-feira, nós jogávamos no sábado, que é uma classificação para uma semifinal. Hoje não tem treino. Os moleques estavam tudo na quadra, tudo de tênis, tudo meião, todo mundo bonitinho. Não levei bola. Mas o que você vai fazer hoje? Nós vamos sair na avenida, vamos pedir. Não, mas desse jeito, nós somos um atleta de futsal, nós vamos pedir de terno, gravado? Não vai. Nós vamos sair na avenida. São 15, vai 3 aqui, 3 ali, 3 aqui, montando 5 grupos. 3 desce lá, 3 aqui, 3 ali, 3 lá no trevo e vão começar. Aonde você vê porta, meu filho, bate e pede. Mas pede mostrando por quê. E aí a gente chegava, o Lucas goleiro lá de São Diego, o Luquinho, eu tive o prazer de ver. Chegou num bar, a turma toda jogando assim, para esse minuto aí! Ixi, por aqui é louco. Gente, eu sei que você está aí jogando sinuquinha, mas nós estamos precisando de dinheiro. Nós vamos jogar um jogo, nós não tem nem real pagar o ônibus. Aí nós encontramos um senhor lá de Belo Horizonte, que tinha um clube lá de futsal lá em Belo Horizonte. Ele não lembra quanto isso, sei que a quantia dele pagava metade da luz. Falou aqui, pode ir. Por mim, você já tá lá. E aí fomos pedindo. Aí não tinha. Chegava, por exemplo, chegar na farmácia, nós não podemos doar dinheiro, vai ser mais remédio. Os meninos machucam. Dá uns paradas, aí arruma um geló, um negócio aí. E aí cada um foi levando um pouco. Não dava dinheiro, nós pegava alimento. Maçã, banana, remédio, água. E foi assim. E o pessoal falou, que legal isso daí. E nós fomos terceiro colocado na Copa Cessa, a antiga Copa Cessa, que era muita equipe forte. Como é que chama aquele time de laranja que jogou com eles uma vez? Santa Juliana. Nossa, que time, cara. Do Vitor Hugo. Hoje eu conheço o Vitor. Que time. Os meninos, tudo com apoio, era bonito. E nós aprendemos com aquele time, né? Sim. Organização. 12, 15, sei lá. Era o primeiro ano. Primeiro ano assustou, né? Primeiro ano que a gente veio aqui, eu tava com aquela molecada novinha, nunca tinha jogado. Eu tava, Joãozinho. Nós tomou 3 gols, meu goleiro tava dentro do gol. Vocês têm uma noção. Nós perdeu de 15 aquele jogo, né? O sub-9. Mas o quê? O importante era a semente que estava sendo plantada. Isso. E ela foi regada e foi crescendo aos poucos. Vocês já estavam um pouquinho mais estruturados, poderia melhorar mais ainda, e a gente foi melhorando. A gente veio nós vimos 2 vezes ou 3 aqui, não lembro. Foi 3 vezes, né? A sua equipe, como não classificou, veio 3. 3, né? As 3 vezes. Aí a sua veio mais vezes. Veio mais vezes. E a gente ali. E aí, e o fruto ficou para quem? Pro Fábio. 2 anos depois ganhou com a mesma turma sua que começou lá atrás. Foi campeão. Foi campeão agora. Tá vendo? Que é passar o bastão, dar continuidade, é acreditar no trabalho, é ter ousadia de fazer o melhor que você pode na condição que você tá, é ter coragem, é ser claro, ser verdadeiro, né, irmão? Isso. Ser claro, ser verdadeiro. E aí as coisas evoluem, aí não tem jeito de não evoluir, né? Uma coisa que a gente sempre deixou, e eu converso muito com o Fábio, porque hoje é ele o substituto hoje que nós deixamos lá, a verdade. Porque pro pai e a mãe, meu
filho vai ser jogador. Ah, beleza. Vai fazer uma avaliação, já cria aquela expectativa. Né? Já é o novo. Ele vai ser avaliado, ele não vai ser aprovado. É diferente. Totalmente. A gente deixava bem claro, ele vai ser avaliado. Aprovado não somos nós. A aprovação depende de quem? Não, depende do menino. Depende da criança, do atleta, feminino, masculino, quem for, depende dele. Porque o pessoal não entende que futsal, o futebol tem níveis, né? Tudo. Você tá por exemplo, aqui no interior de Minas, o futebol tem um nível tal. Você foi para Uberlândia, o nível é outro. Você chegou na capital, é outro. Então, assim, mas aqui o menino é bom, arrebenta, mas chegou lá e nem andou. Não conseguiu nem tocar na bola, porque o outro nível, outra intensidade. Então, assim, eu sempre falei que tem uns 40 anos que eu falo isso. É muito mais fácil você passar em medicina do que você virar jogador de futebol, futsal. Medicina depende só de você. Você estudou? Acabou. Entendeu o processo? Superou? Acabou. Agora futebol. Você tem que ver se o treinador, o olheiro tá de bom humor, se você tá bem no dia, se o cara que vai tocar a bola em você gostou de você, se ele quiser te queimar, só toca a bola ruim. E ali são N situações que não está no seu controle. Antes de chegar a que você pode controlar. Você treinou, você se dedicou, você fez mais do que poderia, você foi um pouquinho mais além, e vários outros quesitos até você chegar ali naquele processo e ser aprovado no clube. Você aprovou, entrou no time, ótimo, ali você já tem que começar tudo de novo. Né? E agora eu quero citar, né, a polêmica do ano. Aqui no Brasil temos 8 milhões de treinadores, né? Fernando Diniz. O que o Fabrício achou da nomeação dele, né? Por enquanto, até definir se o Ancelotti vai vir ou se não vai, mas enfim. Vamos falar de trabalho, né? O que você achou da indicação dele, irmão? Eu adorei a indicação, porque o trabalho do Fernando Diniz não é da noite pro dia. Ele já está há anos mostrando um diferencial. Nós já tivemos grandes treinadores. O Chibu, o Filipão, tem um monte. Barreira. São caras Tite, assim, né, agora. Tite, o Levi Coupe, Muricy Ramalho, Dorival Júnior, também é outro que se tivesse colocado daria bem servido. Mas o Diniz vem há um bom tempo mostrando grandes trabalhos, e o que a gente comentou aqui em off, ontem a gente já viu coisas que a gente muito tempo não tinha visto na seleção. 3 jogadas de escanteio. 3 jogadas de saia de escanteio. Você me falou que me lembrou. 3 jogadas de saia de escanteio. Quanto tempo não assistiu uma seleção que tinha jogado ensaiado? Há um tempo atrás, eu assisti um podcast do Ronaldo. Ele falava, eu não lembro pra quem que ele fala. O Douglas que jogou no Corinthians, falou no podcast que o Ronaldo tinha isso. O Ronaldo era um cara que fazia jogada tática. O jogador de hoje não tem isso. E o Fernando Diniz, então, como nós não está tendo mais esse jogador, o Fernando Diniz está fazendo esse papel. O Ronaldo falava pro Douglas, se eu fizer tal sinal, eu quero a bola no pé. Se eu fizer tal sinal, eu quero a bola lá na frente. Então hoje é assim, hoje o cara te dá um passo, a bola não está chegando, mas não é a bola que não chega, é o atacante que não posiciona para receber a melhor bola. E o Fernando Diniz consegue fazer isso com o atleta. Dá o Fluminense dele jogando. Vai ser campeão, não vai. Não, o brasileiro só é bom quem é campeão. Não é. E se você fala hoje, qual joga o melhor futebol do Brasil? Poucos vão falar o Botafogo, mas hoje o Botafogo, se você for pegar resultados, o Botafogo está jogando o melhor futebol no Brasil. Por quê? Porque é líder. Né? Mas isso não quer dizer que agrada a todo mundo. O Guardiola ganhou a Champions League, depois ele foi ganhar depois de 11 anos. Quanto tempo ele teve que trabalhar para ganhar uma time? Mas o Diniz eu gosto do trabalho. Vai dar certo? Aí outras coisas para um outro papo, para um outro podcast, né, que a gente vai aprofundar nisso. Mas o trabalho no futebol para dar certo não é só aquele que você vence. Isso. Mas o que agrada o torcedor é vencer. E vencer um jogo, turma, é muito difícil. Não é fácil. Número de fatores, né? E estreou contra uma Bolívia. Mas pegou um time fraco. Mas existe isso. Tem que ter, né? Eu vou me preparar não deu uma semana de preparação, né? Deu uma semana de preparação. Treinou praticamente uma semana. 4 dias, 4, 5 dias de treino. De treino, né? Aí você vai querer pegar uma Alemanha. Você vai pegar uma França que vem de uma final, vai pegar uma Argentina que é campeão mundial, que tem o melhor da história. Depois, Pelé não existe, Pelé eu tiro até a forma, não tem comparação. Aí não, você tem que pegar mesmo uma Bolívia.
Para você ir lá meter 4-1, 5, 6 e os caras vaciou. Lógico, não vai, a dificuldade vai ter ser depois. Pegar o Uruguai, pegar a Argentina, Isso. não é a mesma coisa. Mas para te dar aquele ânimo, você tem que pegar um time desse e golear. Exemplo, nossa, que o Esporte pegou o Nacional, que está estruturando agora, meteu 4-1, Olinho. Você já chega. Opa, os caras já chega grande. 4-1 lá. Um abraço pro Thiago Pereira aí, um grande parceiro, gente cara. Boa demais. Me ensinou muito também, o tempo que eu trabalhei com ele. Fantástico, tem rodagem. E tem história boa pra contar. E aí, se a gente pegar o contrário, né, irmão? Se você pegar a Bolívia pegou uma tabela muito difícil, que ela pegou o Brasil e pegou a Argentina. Você já vai tomar 2 sapatadas, né? Não sei como é que vai ser o jogo lá contra a Argentina, mas enfim, já são 2 jogos muito difíceis. Depois, para você elevar a moral do time, depois de 2 jogos assim, é muito complicado. A gente sabe, a Bolívia também sabe, no futebol tem isso. O campeonato da Bolívia não é contra Brasil e Argentina, são contra as outras equipes. Contra os outros, menor. Os outros times. Equador, uma Venezuela, mas os outros estão crescendo também. Então, é o campeonato, é isso aí que você falou, o campeonato Brasil e Argentina, esquece, ali você já pode marcar derrota. Se você conseguir um ponto, é festa, dá 3 dias de festa. Mas isso é para todo campeonato, né, William? Para todo campeonato, seja futsal, seja vôlei, seja o que for. Os grandes, como você está começando, o grande, você tira a parte. Você não pode perder ponto para os pequenos ou igual a você. Essa é a ideia. E é o que a gente fala. Eu adorei a chegada do Diniz. Aí eu te faço uma pergunta. E se ele for muito bem? Daqui um ano, tira o homem, põe o outro? Então, aí é complicado. O pessoal já até me perguntou isso. Falou assim, e aí, se ele só Ancelotti chegar? Eu falei, a gente não sabe o que acontece dentro da administração da CBF, a gente só especula aqui fora, né? Então, dentro do jogo, o que pode acontecer? Ele foi muito bem, tá voando baixo. Pode chegar a proposta para ele ser o auxiliar do Ancelotti? Pode chegar. Pode o Ancelotti mudar de direção e falar assim, não vou, e dar continuidade com ele, mas aí eu acho que a gente pode ter errado em 2 processos. Primeiro, não dar credibilidade pro cara, sendo que, se ele pode calar um ano, porque imagine só, durante um ano ele não ganhou de ninguém. E aí o treinador vai chegar, vai ter que reverter tudo. Então, se ele tá lá, eles viram alguma coisa de potencial nele. Então, a gente tem que parar com essa credibilidade aqui no Brasil, que só o lado de fora que é interessante. Isso. O que tá matando o nosso jogo? Nós estamos querendo jogar o futebol deles, estamos esquecendo de jogar o nosso. Por que ontem encantou? Ontem o jogo encantou, cara, porque teve uma postura. O Zé Elias falava pra gente, lembra? Se o time é um pouco inferior, ele merece uma goleada, enfia uma goleada nele. É a melhor forma de você respeitar o adversário, é você fazendo os gols. Não é ficar dando chapéu, não é dando isso, tal. Mas ontem eu vi o Brasil tabelando. Ontem eu vi o Neymar jogou, não marcou ninguém, e realmente ele não tem que marcar ninguém. Né? O São Paulo do Danilo, né? Que o Danilo não era um bom marcador, mas ele tinha o Josué Mineiro. Então, cada um, se entender a sua função, as coisas fluem. Então, assim, ontem o Brasil teve uma postura diferente. E, sinceramente, como o nosso futebol aqui é uma caixinha de surpresa, a gente vai ter que esperar para saber o que é que esses malucos estão pensando lá para ver que vai. Só que uma dor de cabeça eles já tiveram ontem, né? Já, não. Na apresentação de ontem do Brasil por Diniz, os caras já falam, nossa, que nós arrumamos, traz um homem. E o pessoal pensa, mas ganhou só um jogo da Bolívia. Não é isso, é a postura. É uma jogada ensaiada. Só uma coisa diferente. É a equipe ali se movimentando. Eu não gosto do Neymar jogando. A pessoa pra lá, o problema é dele, da vida. Eu não gosto do Neymar jogando ultimamente. Pra mim o Neymar caiu muito. Quando o Neymar era no Santos, lógico, os adversários é mais inferior que o que ele pega hoje. Sim. Mas quando o Neymar estava ali no seu metade, 1 ano e meio para 2 de Barcelona, foi o top do Neymar. Ali ele realmente jogou bola. Hoje joga, é craque, é o camisa 10 aí no Brasil? É. Mas ontem ele mostrou uma postura totalmente diferente. Dedo de treinador. Aí você falou postura, foi totalmente diferente. Dedo de treinador. Ontem ele foi um Neymar, daquele Neymar que saiu para o Barcelona. E há muito tempo eu não vi um Neymar igual ontem na seleção brasileira. Olha, ele fez uma jogada que vibrou 4, 5, que ele fazia aqui no Santos, fez no Barcelona. Agora, me mostra aqui o que ele fez no PSG. Todo mundo, mas fez. Não, ele fazia drible, dava caneta para trás, tentava um chapéuzinho, uma carretinha. Mas aquilo, driblando 4, 5, indo em direção ao gol, há quanto tempo? Eu falo na minha opinião, eu não vi o Neymar fazer muito tempo. E é interessante, interessantíssimo.
a seleção de futebol só tem a ganhar com isso, né? Eu acho que a pergunta aqui final, né, não fez bem para ninguém, né? PSG não fez bem nem para ele, nem para esse cara aqui, ó. Tem 3 anos que eu tô com esse livro seu. Hoje eu lembro de volta. Eu já até briguei com alguém. Você está com meu livro. Tá com ele, tá em casa. Só uma bonequinha aqui. Tá em casa. Que tá com ele, tá em casa. Tem 3 anos que tem esse livro aqui, ó. Esse cara, fantástico. E a pergunta, né? O PSG eu acho que não fez bem pra ele também. Não, mas ninguém, não fez pra ninguém. Acho que não foi um planejamento ali. O Sérgio Ramos chegou ontem, hoje já tá fora. Então é o seguinte. Messi ou Cristiano Ronaldo? Devolver seu livro, né? Finalmente. Não, obrigado. Eu li, viu? Tem gente que pega o livro pra ele. Fantástico, né? Nossa, muito bom. Messi ou Cristiano Ronaldo? Por quê? Eu fico com o Messi pela história do Messi. Não que eu disse Cristiano Ronaldo, não, é escolha. Eu acho o Messi melhor. Agora tem gente que faz assim, o Cristiano Ronaldo é... Não, gente, nada a ver. Os caras, os dois, nunca vai existir uma disputa com a melhor do mundo igual esses dois tiveram. Hoje nós está chegando aí o Haaland, o Mbappé, o Vini Júnior vem correndo por fora, sim, também é outro, pode ficar de olho. Mas igual esses dois aí, não existe. Pra mim é o Messi, porque o Messi, além de ter o dom, os caras mas já nasceu com dom. Quem leu sabe que ele treinava demais. Quem conhece da biografia dele, da história dele, sabe que ele teve que superar inúmeras dificuldades, assim como o Cristiano Ronaldo também teve. E pra mim, esse cara aqui Pelé é o melhor da história. O Pelé não existe. O Pelé esquece, aquele lá ninguém vai superar. O Neymar superou. Não, gente. Hoje o mundo é diferente. Na época dele a dificuldade era muito maior. Então, esquece do Pelé. Ele é fora da curva. Agora, depois dele, esse cara aqui, pra mim, não existe. Pela história, pelo que ele fez, a história dele, pelo que ele fez no Barcelona, e o que ele fez pra ele. É um cara que, mas tá ganhando milhões. O último exemplo dele, ele poderia ter ido também para a Arábia, nos Emirados Árabes, aquele negócio todo ali de dinheiro. Ele preferiu ir para um clube, lógico que tá ganhando rodo de dinheiro, mas ele preferiu ir para um clube que tenha tranquilidade para a família dele. E você deixou bem claro. Porque nos Estados Unidos, quem ou não, os holofotes, todo dia só Messi, Cristiano Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo. O time nunca ganhou nada, o Messi chegou e já ganhou 2, um título. O Cristiano Ronaldo já está fazendo jogo lá, fez 4, 3 gols, tá? Mas já aí você já vê a diferença da história de vida do cara, do que ele faz. Para mim, esse é o melhor do que o Cristiano Ronaldo. Mas também é os dois disparados. Aí depois o terceiro, aí você vai qualquer um aí colocar. Se você me permite uma aspas, né? Eu aprendi isso com você, cara. Com você, né? A gente sempre conversava, você não... eu prefiro o Messi, eu falo, eu prefiro o Cristiano Ronaldo. Eu prefiro o Messi, eu prefiro o Cristiano Ronaldo, eu prefiro o Messi. Aí tal. Aí vem um pouquinho de clubismo, né? Você também gosta um pouquinho mais do Barcelona, gosta do Real Madrid por causa do Ronaldo. Mas enfim, aí o cara um dia me perguntou, e aí, Ilha? Depois dessa experiência toda, né? Girando, mexendo com bola, Messi ou Cristiano Ronaldo? Eu falei assim, cara, existe 2 vertentes. Primeiro, o que determina um cara ser o melhor jogador do mundo hoje? O que tem que ser que fala assim, não, ele ganhou isso e pronto. Aí o pessoal, Copa do Mundo. Então beleza, quem ganhou a Copa? Messi, acabou. Igual ontem, nós estamos num grupo de futsal, inclusive mandar um abraço pro Minuto Futsal, que é o Diegão, outro parceiro. E aí os meninos lá soltou, o Neymar, agora o Neymar igualou, passou o Pelé, não sei, né? Não sei o que, aí o cara falou assim, só falta ganhar uma Copa. Ele ainda é o Neymar, mas falta ganhar uma Copa. Um peso diferente. É diferente. Então assim, melhor do mundo, o Cristiano Ronaldo ou o Messi? Quem ganhou a Copa do Mundo? O Messi. Então acabou. No ponto a ponto ali, acabou. Agora é o seguinte, qual é a característica, qual é o jogador que você gosta mais? Qual é a característica de jogo? Aí o cara vai optar. Mas se você pôr na pontuação quem é melhor, indiscutível. Característica, se for falar de característica, hoje eu prefiro o Ronaldo Fenômeno. Fala assim, de jogo, ver jogar. O Ronaldo Fenômeno foi de forma normal. O Ronaldo Zidane, os dois também foi de forma normal. Mas de melhor do mundo, esse cara aí. Não tem lógica. Aí o cara me perguntou, né? Foi até o Léo. Me perguntou. Aí eu falei, Léo, no time você tem que ter os dois. Mas você tem os dois. Você tem que ter os dois. Agora, por exemplo, você só pode escolher um.
Então, quem que você gosta mais? Qual que é o estilo de jogo? O que você precisa preencher dentro do seu esquema tático ali? Isso. E aí, na vida também é assim, né, cara? Claro. O que você está precisando? Você está precisando se dedicar mais um pouquinho? Está precisando se estudar mais? Está precisando treinar mais? Hoje a gente contou várias histórias ali e eu queria que você resumisse numa frase, num ensinamento, o que você quer deixar aqui. Fabrício Borges, vem aqui, tal. Resumir esse capítulo de hoje. Se a gente puder fazer um corte de 30 segundos, 20 segundos, fica à vontade. Uma frase ou uma palavra, o que resumiria para você, o que você quer deixar para a próxima geração? Fabrício Borges. Ô, William, o que eu sempre trago comigo, aonde eu passar, eu deixar lembranças boas e ensinamento. Nós tivemos uma história em Ibiá, eu deixei um ensinamento. Estou em Araxá hoje, quando eu sair, claro, não quero sair, deixar ensinamentos bons, deixar um fruto, deixar uma semente. Isso esteja onde você for. Deixa a semente boa. Porque o próximo que vier vai cuidar daquela semente para ela crescer. Ele vai fazer com que ela cresça. Ele não vai chegar e arrancar a raiz, jogar fora e plantar outra. Ele vai pegar aquilo de bom e fazer ela crescer. E eu quero, aonde eu for, eu quero deixar essa semente, a semente boa. Plantar uma semente para que essa árvore possa ser irrigada por os outros que virão, para que ela cresça. Cara, fantástico. Quero te agradecer imensamente por ter vindo aqui. Cara, bate-papo muito bom, né? Vamos marcar uma parte 2, tem que marcar 3, 4, 5, porque aqui eu acho que foi até difícil pra gente falar, resumir aqui um pouco das histórias, mas a gente tem que marcar várias vezes. Você com certeza já está aberto, né, para você voltar outras vezes aqui, a gente bater um papo, tá? E aquele projeto nosso vai se concretizar, e aí sim a gente vai falar bastante de futebol, de esquema tático. Para você que não entende futebol, você vai começar a entender tudo realmente sobre futebol, né? O Messi, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, por quê? Porque eu gosto dele, pronto. Não. Você vai entender. O porquê, né? Vamos mostrar o porquê, você vai entender, né? Segue lá, @salonzeiros, né? Salonzeiro, Fabrício Salonzeiro, um prazer. Obrigado, meu irmão. Pessoal, compartilhe com seus colegas, grupo de família. Vamos, como o Fabrício diz, vamos plantar boas sementes. Compartilhe esse conteúdo que vai agregar com todos vocês na sua jornada. Se você está começando, se você está no meio do caminho, se você está sentindo um pouco desmotivado, se você está sentindo perdido no meio do caminho, histórias e pessoas e atitudes, como muitas que o Fabrício citou aqui hoje, faz você subir de patamar, faz você sair de onde você está e conquistar o que você quer. Irmão, obrigado. Deus agradeço demais. Deus abençoe demais a sua jornada. Irmão mesmo, irmão. Obrigado por tudo. Que isso. E turma, até o próximo episódio.